Bom, e no quadro Momento Empreender, da quinta-feira, você já sabe, nós recebemos o administrador, o palestrante, do coach, professor Tiago Bonfim, né? E hoje, como eu já falei, o Tiago dará início a uma série de dicas de gestão para pequenos negócios. Serão conteúdos relacionados a planejamento, marketing e finanças. Bom dia, Tiago. Oi, bom dia, Adilene. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Centro-Sul. É isso aí. Tiago, como é que é? Você me falou que hoje nós daremos início a uma série de dicas para pequenos negócios, pequenos empreendedores. Isso, né? Adilene, é isso. Para pequenos negócios, que não necessariamente para pequenos empreendedores. Que é um conteúdo de valor para as pessoas que gostam do empreendedorismo, que são apaixonados pelo mundo dos negócios, assim como eu. Pessoas que pretendem montar o seu negócio, né? Muita gente às vezes está naquele tempo de maturação, e para aqueles que já têm o seu pequeno negócio. Então vão ser dicas, orientações, conteúdo de valor para as pessoas que pretendem ter sucesso nos seus negócios, né? Então, vão ser conteúdos relacionados ao comportamento empreendedor, que é o que a gente já vem tratando há algum tempo, mas também a parte mais técnica de gestão, como a parte de vendas, a parte de negociação, a parte de planejamento, marketing, plano de negócios, finanças, coisas extremamente importantes e que muitas vezes é deixado um pouco de lado e é o motivo, muitas vezes, da quebra de alguns negócios que poderiam prosperar por uma falta de gestão, muitas vezes fecham as portas. Com certeza, né? E eu realmente me expressei mal. Pequenos negócios não quer dizer pequenos empreendedores. Isso. Muitas vezes você pode ser um grande empreendedor e simplesmente você está empreendendo em várias áreas e ter outras atividades e está ali começando um negócio, né? E a gente começa pequeno mesmo, porque a casa começa pelo alicerce. Perfeito. Pois a sua fala, eu lhe peguei um pouco de surpresa, porque a sua fala, ela vai trazer, justamente, remeter à história que eu vou trazer aqui para vocês hoje, né? Então, você me permite alguns minutos para eu contar essa história aqui, é a história do Seu Manel da Vacaria. Opa, eu amo histórias, pode contar. Muito bem, então o Seu Manel da Vacaria eu vou trazer aqui para representar um pouco, né, do que vem a trazer esse conteúdo. O Seu Manel da Vacaria, um senhor humilde lá do interior, né, lá na sua propriedade, uma pequena propriedade, em que ele tinha lá suas vaquinhas, e ele com a sua família, né, a sua esposa, seus 3 filhos, ele mantinha lá essas 3 vaquinhas, tinha lá a coleta do leite todos os dias, né? Então, cedinho acordava, um homem trabalhador, um homem de vida simples, humilde, mas que tinha uma coisa diferente, né? Um pensamento diferente. Ele admirava muito 2 pessoas. Uma das pessoas, Adilene, era um rapaz chamado Silvio Santos. Aquele grande comunicador, uma pessoa que é muito admirada, e aí no interior, no domingo, é um sucesso, né? Não, para mim o Silvio Santos não adianta, fale quem quiser falar, é o maior comunicador do Brasil. Já está, né? Já está com a idade avançada, mas a gente não pode esquecer a história que maravilha que o Silvio Santos construiu. Então, o Seu Manel admirava muito o Silvio Santos e também falava com muito prazer de um primo dele que morava lá na cidade, e ele tinha uma construtora, ele falava com muito orgulho, meu primo tem 80 funcionários. E aí ele admirava muito essas 2 histórias, né? Então, e ele vivendo a sua vida lá, acordando cedinho, tirando o leite das vacas, vendendo ali na porta, entregando, os filhos também entregavam, e ele também tinha outras rendas, como as pessoas do interior sempre têm, às vezes a renda da apicultura, a renda da agricultura familiar,
e ele tinha lá no seu pomar, vendia as frutas, vendia também os cereais, e foi muito organizado, de vida humilde, e foi crescendo aos poucos, comprando um pouquinho de terra com o que ele sobrava, comprando mais uma vaquinha, as vaquinhas reproduzindo, dava lá uma bezerra, que daqui a pouco era uma vaca, e daqui a pouco era mais leite, mais renda para a família, e assim foi crescendo. Daqui a pouco ele já estava lá com uma vacaria maior, e já vendia muito leite, já conseguiu prosperar por ali. Na realidade dele, estava indo de vento em popa, quando de repente chegou a crise. O que é a crise no mercado do Seu Manel? A crise foi o leite em saquinho. O leite em saquinho e o leite em pó. E aí eu já vou deixar aqui uma dica importante. A crise, ela sempre vai existir. Ela é cíclica. Então, não é exatamente a crise, mas o que você faz antes da crise, o que você faz durante a crise e o que você se prepara para depois da crise. Então, a crise chegou lá no Seu Manel da Vacaria. É a questão do leite pasteurizado, Isso. aquele leite, né, industrializado. Perfeito. Quando, na verdade, hoje se sabe que o leite, aquele leite lá do Seu Manuel, é muito melhor. É o mais saudável, com certeza. Mas assim, mexeu com o mercado do Seu Manel a ponto de a renda cair drasticamente, a ponto de o leite realmente sobrar. Ele já doava para alguns vizinhos ali, chegou a ponto de derramar leite, porque nem extrair das vacas, porque realmente entrou essa concorrência, né, e essa crise. E o que foi que aconteceu? No meio da crise, as pessoas costumam se mexer. E não foi diferente nessa família, se reinventaram. Ah, está sobrando leite? Mulher, vamos aprender a fazer queijo. E assim foi, começaram a fazer queijo, começaram a fazer a coalhada, eita, a gostosa coalhada, a manteiga, exatamente, e aí os outros produtos que vinham do leite. E aí daqui a pouco reacendeu, no meio da crise, eles se descobriram fazendo outros produtos, né, como a gente citou aqui, lá do pomar, os filhos com dificuldade, querendo sair no final de semana, querendo dar uma voltinha, comprar alguma coisa para eles, também não tinham, passaram a extrair as frutas, vender as frutas. Vamos fazer dida, vamos fazer a dida, porque tem a fruta, tem o leite, e passaram a vender e também ter a sua rendazinha. Daqui a pouco, a freguesia foi aumentando, né? Já outros fregueses comprando mais produtos. Seu Manel tinha que ir todo dia, toda semana, ir lá na cidade, comprar os produtos para fazer a mistura, comprar o açúcar, comprar outros produtos para poder... Já deve ter rendido doce também. Olha o docezinho de leite, que maravilha. E no pomar também, né? Das frutas. Exatamente. Então, assim, foi o que a gente chama, foi fazendo a diversificação dos produtos. E aí, como ele já ia lá na cidade, né, como eles chamam lá no interior, não, eu vou na rua, né, como eles já iam na rua, volta com um pacote de açúcar, volta com arroz para a sua família, mas também, por que não botar mais uns 2, 3, 4 pacotinhos de arroz e o macarrão e o café, e daqui a pouco eles estavam com um mini mercado já suprindo ali a demanda regional. O que era que acontecia ali? Eles já estavam se abastecendo, eles estavam com um mini mercado e beneficiando toda a comunidade que não precisava mais ir à cidade para comprar os seus produtos né, os seus mantimentos. Então foi crescendo, a ponto que Seu Manel já estava com os problemas de quem cresce, né? Então foi lá, contratou uma pessoa para ficar na vacaria, contratou outra pessoa para cuidar da parte dos pomares, e ele já estava gerando emprego e renda. A sua senhora não dava mais conta de fazer tanto doce, de fazer tanto requeijão, de tanto fazer queijo, já estava terceirizando para a vizinhança ali, então já estava também proporcionando uma distribuição de renda ali na sua localidade. E nisso ele crescendo, já comprou uma caminhonetezinha para trazer as mercadorias da rua, da cidade, e foi diversificando a ponto que chegou um momento em que ele se tornou referência e já um mercado próspero, a sua família já bem estruturada, já com um conforto, apesar de lá no interior, já tinha todo o conforto e conseguiu inclusive colocar seus filhos para estudar na cidade. Então já o benefício da educação a partir do empreendedorismo. E conversando com esse primo dele, aquele que ele dizia, fulano tem 80 funcionários, ele disse, não, você cresceu muito e ali ficou pequeno para você. Você vai colocar um supermercado aqui na cidade agora. Disse, não, mas eu não tenho como dar conta, senão você vai se capacitar e eu vou lhe ajudar, nós vamos ser sócios. E assim foi, ele colocou um supermercado na cidade, prosperou no supermercado na cidade, e lá ele já tinha lá, mantinha
o seu supermercadozinho pequeno lá no interior, já tinha um supermercado na cidade e foi crescendo, e ele sentiu a necessidade de se capacitar. Capacitar ainda mais os filhos também, já trazendo as inovações do que eles vinham estudando, do que eles vinham vendo, das viagens que eles iam fazendo. E vou ter que estudar sobre finanças, vou ter que conhecer um pouco mais de marketing, vou ter que contratar profissionais habilitados para isso. E foi crescendo, foi expandido de tal forma que ele foi fazer treinamentos na capital, por exemplo, e aí viu que a cada novo treinamento, a cada novo conhecimento colocado em prática, as coisas melhoravam e virou um ciclo, né? Um ciclo virtuoso, de tal forma que ele foi prosperando e prosperando e prosperando. Eu estou curiosa para saber quem é seu Manuel, minha gente. Eu quero saber quem é seu Manuel. E seu Manuel da Vacaria, lá num desses treinamentos lá na capital, ele chegou a conhecer um dono de uma rede de supermercados no estado, e ele só vou investir lá na sua cidade, e aí eu sei que você já é referência lá, eu quero você como meu sócio. E aí de novo, aquela crença de capacidade deles, não, mas eu já estou com a dificuldade da coisa, você está aqui, está se capacitando, nós já temos o know-how, vamos entrar juntos, você é referência, já conhece o mercado. E assim foram, colocaram um hipermercado na cidade. Seu Manel já era um grande empreendedor, já gerava muitos empregos, já gerava muita renda, sua família já era muito próspera, seus filhos já entraram também na administração do negócio, e eles colocaram um outro negócio numa cidade próxima, e aí outro hipermercado, e mais essa dinâmica de crescimento. E o seu Manel da Vacaria hoje já é... Finalmente, eu quero saber quem é seu Manuel. O seu Manel da Vacaria hoje já é um grande empreendedor, e inclusive convidado para dar palestras, né, em eventos, convidado a apresentar os seus resultados, que é o que a gente chama de case, o seu case para empresários, associação comercial, Sebrae, grandes eventos, né, de negócios. E aí seu Manel hoje ele já estava com mais de 80 funcionários, quase 100 funcionários, assim como o seu primo, que ele tanto admirava, e ele já era um grande comunicador pelos treinamentos, pela sua história, pela referência que ele virou, e já estava também sendo um grande comunicador, assim como o Silvio Santos, as pessoas que ele admirava. Então, o seu Manel da Vacaria, ele trouxe, através do empreendedorismo, benefícios que vieram para ele, que cresceu como pessoa, como empresário, cresceu a sua renda, que honrou a sua família, que realizou os seus sonhos. Hoje era uma pessoa admirada, assim como aquelas pessoas que ele admirava. Ele transformou a sua região, o seu interior, ele trouxe muitas novidades, muitas inovações para a cidade, que ele antes tinha dificuldade até de ir à cidade, de se comportar bem na cidade, e ele já era alguém que tinha trago muitas coisas, e tudo isso através do empreendedorismo. Exatamente. Então, a história do seu Manel da Vacaria, ela traz inúmeras assim, chaves poderosas de como a gente pode transformar o nosso ambiente, a nossa sociedade, a nossa família, honrar com aquilo, inclusive com os bens financeiros que a nossa família merece, através de um pequeno negócio que, como você falou, exato, começou pequenininho, começou pequenininho e simplesmente cresceu, só com a mentalidade de aos poucos se capacitar, de aos poucos ir crescendo, de aos poucos ir se transformando. Então, quando você cresce, tudo à sua volta se transforma. Então, com certeza, essa é a história do seu Manel da Vacaria, que eu trouxe para introduzir o potencial do empreendedorismo e do comportamento empreendedor, e trazer que essa capacitação que ele teve que adquirir, esse conhecimento que ele teve que adquirir, algumas coisas eu vou trazendo para vocês nessas próximas semanas. Pronto, exatamente. Eu fiquei curiosa, porque eu conheço uma história semelhante a essa, que no fim das contas, é esse senhor, sim, que ele era vigilante de uma escola, porque ele não sabia ler nem escrever. Sim. E aí, quando entrou uma nova gestão, demitiram ele, porque ele não sabia ler, e etc. Sim. Por uma pessoa mais jovem que sabia ler. Bom, e aí eu não vou contar aqui a história para não ficar muito, mas é uma história semelhante a essa. Hoje
quer dizer, ele não sei se ele ainda é vivo ou não, mas simplesmente ele se tornou o dono da Tramontina. Isso, o Império da Tramontina, lá no Rio Grande do Sul. Ele fundou o Império da Tramontina. Todos nós conhecemos e consumimos. Quem não tem talheres da Tramontina, quem não tem, né, bandejas da Tramontina, né, que são referências, são qualidade. E a história dele começou assim também de uma forma muito despretensiosa e resultou em todo esse império. Então, por isso que eu disse, quem é seu Manuel da Vacaria? Aqui, essa é uma história que, quando eu conto, as pessoas ficam muito curiosas. E eu represento ela, na verdade, ela é representativa, mas que ela é a história de dezenas desses empreendedores que aqui estão. Aqui eu poderia citar alguns negócios que começaram muito pequenos, a gente não vai ter tempo para isso, mas você tem, por exemplo, aqui de Picos, a biografia do Pedro da Silva, que começou com um pequeno mercadinho lá em Santo Antônio de Lisboa. A gente tem a história da Virtex, a história da, por exemplo, da Barroso Móveis. Então, todas elas têm uma trajetória de dificuldade, né? Uma trajetória de novos saltos, decisões importantes, de erros, de acertos, que hoje transformam negócios que começaram minúsculos em grandes negócios e que trazem um benefício muito grande para o nosso centro, né, comercial do centro-sul do Piauí, que é a nossa cidade de Picos. Então, tem inúmeras, dava para a gente catalogar várias aqui. Várias, inclusive, Tiago, eu poderia citar como exemplo disso o meu pai. Sim. O meu pai, que é do interior, já faleceu há 15 anos, mas era do interior de Jaicós, a realidade dele era essa, da roça. Sim. Né? Só que meu pai disse para o pai dele que não se identificava com aquela realidade. Ele não queria ficar ali. Ele queria ser empreendedor, na época não era essa a palavra, que não existia, mas ele queria ser comerciante. Era isso que ele dizia. Então, dos produtos que ele escolhiam, plantavam na lavoura, ele juntou um dinheirinho e disse, vou para Juazeiro fazer compras. Muito bem. Fazer compras de mercadorias para começar o meu negócio, o meu comércio. No trajeto, na época, não tinha carros, eles iam realmente a cavalo, era aquela coisa muito difícil. Eita. No trajeto, ele encontrou um senhor. E esse senhor, já de idade, né, ia levando, ia com muitos cavalos, e porque ele ia trazer muita mercadoria, né? E com uma certa dificuldade, meu pai muito jovem na época, meu pai com 20 anos, 22 anos, por aí, 20 e poucos anos, ele disse, vou lhe ajudar, eu ajudo o senhor, pode deixar. O meu pai não tinha, o dinheiro era tão pouquinho, que ele não tinha realmente, ele estava sem porque eles levavam, né, para aqueles suportes para colocar a carga de mercadoria no cavalo. Mas o do meu pai era só um pequenininho, porque o dinheiro dele realmente era muito pequeno. Mas mesmo assim ele queria começar. E aí ele ajudou esse senhor no transporte. Chegando em Juazeiro, esse senhor ficou tão grato que disse, meu filho, onde você mora? Foram conversando no trajeto e tal. Ele disse, eu vou lhe emprestar uma quantia X. Olha aí. Porque esse dinheiro que você trouxe é tão pouquinho. Aí ele disse, mas o senhor está me vendo pela primeira vez, mas eu sei que você é uma pessoa boa. Eu sei que você merece que alguém invista em você. E emprestou uma quantia 3 vezes maior do que a que meu pai levava. Olha que bênção. E meu pai comprou tudo de mercadoria e trouxe. E disse, mas como é que eu vou lhe pagar? Em quanto tempo eu vou lhe pagar? Ele disse, fique à vontade. Você vai me pagando. Descobriram que o senhor era de Fronteiras, da cidade de Fronteiras. Fique à vontade e você vai me pagando como puder. Tiago, no segundo mês o meu pai pagou tudo. Tudo, que bênção. Olha aí, grande história. Eu podia ter trago a história do pai da Edilene. Voltando para o Juazeiro, dessa vez com mais cavalos e com mais suportes para levar uma carga bem maior. Porque ele tinha triplicado aquele valor que o senhor emprestou para ele. Olha que coisa linda. Pagou ao senhor e levou o restante. E assim meu pai começou a vida de comerciante dele. Muito e aí bem. ele pensou, onde eu vou colocar um comércio? Estava sendo construída a BR-316. Sim. E ele disse, eu vou colocar ali, na margem Homem visionário. na margem daquela BR, porque os carros passam, os caminhoneiros passam e não tem sequer onde parar. E ali,
onde hoje é a cidade de Campo Grande do Piauí, que o meu pai ajudou a fundar, Sim. né, com o esforço, quilômetro 75 na época. Quilômetro 75 na época, quilômetro 80, que hoje é um bairro, né, de Campo Grande que leva o nome dele, bairro João José Ramos. Ah, é? Hoje Olha o quilômetro só 80 que história é bairro linda. João José Ramos. Pertence a Campo Grande do Piauí, que era o antigo quilômetro 75. Sim. E lá ele se estabeleceu, e lá ele começou a vida dele, depois migrou para Picos por conta dos filhos, para estudar, enfim. E meu pai foi um grande empreendedor. Pronto, olha para a aí. época dele. Mas ele começou assim. Está aqui a Edilene Ramos, jeito. formada pelo comportamento empreendedor do pai. Meu pai comprou um apartamento em Recife em 1976 para colocar os primeiros filhos para estudarem em Recife, Olha para aí. fazerem ensino médio, fazerem faculdade, porque a realidade de Teresina não era da agora. Sim, né? sim. Teresina ainda era muito acanhada na época, Sim. em termos educacionais. E então as pessoas migravam para Salvador, para Recife, Fortaleza estava começando, então ele comprou um apartamento em Recife, a partir desse comportamento empreendedor, Perfeito. e estudou os 6 filhos. Olha aí, que Na glória maravilha. de Deus. Então, todos, pessoal, todos. temos aqui, ó, a história viva, né, dos benefícios do empreendedorismo Meu para a querido sociedade. pai João José Ramos foi assim realmente um exemplo para toda a família. Mais um motivo para a gente estar aqui, né? Mais Junto um com os empreendedores. É por isso que eu gosto desse quadro, Momento Empreender, porque esse quadro me remete à história da minha vida, da minha infância, das minhas raízes. Que lindo esse depoimento. Ele me remete à história do meu pai. É honra Honra. a quem realmente fez, né, fez essa história. Exato. Parabéns ele, parabéns você por esse comportamento. Obrigada, Tiago. Bom, gente, a nossa energia, eu costumo dizer para o Tiago que a nossa energia, ela é tão boa, ela combina tanto que o tempo passa e a gente não vê. Olha aí, Tiago, nós já estamos há quase meia hora conversando. O tempo passou e a gente não viu. É verdade. Mas obrigada pela sua presença, pela história linda que você contou e que até me permitiu lembrar desse depoimento da história linda que foi a história do meu pai também. Que maravilha. Né? Muito, muito prazer em ter ouvido essa história aí e conhecido mais essa história de vida. Pois é. Meu pai foi um dos fundadores da Associação Comercial de Picos. Olha aí. Um dos fundadores do Picoense Clube. Sim. Que Né? lindo. Ele deu esse impulso no comércio local na época dele. Que maravilha, que maravilha. Agora, realmente, ele morreu aos 80 anos e já faz mais de 15 anos Sim. que ele morreu. Então, as coisas vão, né, a história, vão surgindo novos personagens, né, novos nomes e tudo. Mas ele marcou a época dele, a geração dele, e deixou Campo Grande do Piauí uma cidade que ele disse, quais são os critérios para fundar essa cidade? Precisa ter um mercado público, precisa ter um cemitério, precisa ter não sei o quê. Vamos lá. Ele doou terrenos. Que maravilha. Para que o poder público municipal de Jaicós construísse tudo isso, desse toda a estrutura para que fosse elaborado o projeto e chegasse na Câmara dos Deputados. Está aqui. Olha aí. O que mais vocês querem? O que pediam, ele doava terreno. Pois é isso, E rapaz. aí o poder público... Dá pra gente fazer o programa todo aqui só Pois com... exatamente. E assim ficou a cidade de Campo Grande do Piauí, foi fundada, né, graças a Deus, graças ao empreendedorismo, à força de vontade de um empreendedor. Com certeza. Né? E aí ele contou com o meu irmão, Elias, que na época era o prefeito de Jaicós, Sim. para dar esse suporte. E, graças a Deus, hoje, nós temos aí a cidade de Campo Grande do Piauí para lembrar, né? Que maravilha. As memórias dele. Que maravilha. Ó, linda história, né? Linda história. Pois é, gente.